Está começando Diálogo, o programa de entrevistas da Jornal FM. Você por dentro de tudo o que foi notícia. Diálogo com Luiz Sucupira. Na Agility Telecom, a qualidade da sua conexão é garantida para você aproveitar do seu jeito. Além de ser internet 100% fibra ótica e com suporte sempre à sua disposição, estamos com promoções incríveis. São planos de 50 MB a 1 GB para você ficar ainda mais conectado. O que você está esperando? Entre em contato através do número 0800 235 0007 e solicite um orçamento. Agility Telecom, um jeito novo de conectar pessoas. Imagine você ter um laboratório com a melhor estrutura do Ceará, com os mais modernos aparelhos existentes. Imagine um laboratório voltado para o futuro, que investe em modernidade e que você, sem sair de casa, com um clique, via internet, acessa seus exames. Imagine um laboratório que você, no WhatsApp 98841-5135, você solicita e nós vamos até a sua casa fazer a coleta de seus exames. Imagine sua coleta de exames em drive-thru, na tenda em frente ao laboratório, sem sair do carro. Imagine você ter um laboratório que atende por todos os convênios, ainda atende por cartão de crédito e parcela como você quiser, com os melhores preços da cidade. Agora pare de imaginar, porque você tem tudo isso no novo Lab Gouveia em Iguatu, que agora fica na rua 13 de maio, número 1331, próximo ao Sebrae, e com amplo estacionamento para clientes. Fale com o novo Lab Gouveia pelo telefone 3581-0625 ou WhatsApp 98841-5135. Quer cuidar da sua saúde sem pagar caro? Faça seu cartão Único Vida. O Único Vida é uma empresa associada ao Hospital São Vicente e ao Lab Gouveia. Único Vida é seu plano de desconto com tudo o que você precisa para cuidar da sua saúde. Para que você entenda melhor, o Único Vida é um plano em saúde onde você tem descontos que vão de 20% a 60% para atendimento com médicos especialistas e exames especializados. Faça já o seu e pague a partir de R$ 29,90 mensais para você ter acesso a uma saúde melhor. Ligue, informe-se e solicite a visita dos consultores Único Vida. 2143-8782 ou 98144-9496. Único Vida, Avenida Genô Araújo, 1234, bem no centro da cidade de Iguatu. Olá, você, assinante BrisaNet, Iguatu.net, TV Centro-Sul, Rádio Jornal. Eu sou Luiz Sucupira. O nosso diálogo está começando. Como eu prometi a vocês na semana passada, nós iríamos trazer aqui a professora Jaqueline de volta, porque tem um estudo que foi feito e que eu queria tornar público. Também temos a participação do Dr. Elpidio Cavalcante, que também vai participar junto com a gente, nos ajudando nesse diálogo em defesa da Lagoa da Bastiana, não só da Lagoa da Bastiana, mas da preservação de várias lagoas que existem, com certeza, aqui na região de Iguatu. Né? Para quem não sabe, ou se sabe, é importante lembrar, Iguatu quer dizer água boa, mas não é só isso, não. Lagoas grandes, interlagos, enfim, água grande, ou seja, eram várias lagoas aqui. O centro da cidade de Iguatu, que se resume hoje a uma pequena lagoa, cercada por uma mureta de ferro, ela simplesmente, hoje, já tomou praticamente todo o centro da cidade e foi aterrada também. Junto com ela, outras. A luta agora é para tentar salvar a Lagoa da Bastiana. E isso que está movimentando muita gente. Infelizmente, não deveria ser assim, mas está sendo, e é sobre esse assunto que eu queria tratar agora. Professora Jaqueline, mais uma vez, de volta ao diálogo.
Nós estamos virando praticamente abrindo temporada, porque já é o segundo episódio da Senhora no Diálogo, né? Então, mas é importante, porque não dava para abordar os dois temas, principalmente Reis Magos, que, aliás, foi um sucesso de público, foi muito bom. Digo isso porque minha mãe, que também é evangélica, ouviu o podcast e mandou os parabéns à senhora pela brilhante defesa do assunto, né, da explicação que foi. Agradeço a mãe, então. Pronto, virou sua fã. Então, é o seguinte, doutor Eupídio, seja bem-vindo ao Diálogo, primeira vez. Ainda está se familiarizando com essa tecnologia toda aqui, né, doutor Eupídio? Vamos lá, vou passar a abrir o microfone. Pronto, pode falar. Eu? Isso, pode falar. Boa noite, ouvintes, meus senhores e minhas senhoras. Estamos no desenvolvimento de uma luta para salvar as lagoas de Iguatu, dentre elas a Lagoa da Bastiana, que está na iminência de ser aterrada. Nós, do Instituto Histórico e Cultural de Iguatu, através das professoras Jaqueline e Ana, estamos desenvolvendo um trabalho com o objetivo de tentar ajudar as entidades, e principalmente aquela que incorporou a luta, o nosso apoio com esse objetivo de salvar a Lagoa da Bastiana, que já foi, no passado, aterrada ao meio para se fazer a perimetral, foi aterrada uma parte para fazer o terminal rodoviário, e aqui e acolá surgem construções que, ao longo do tempo, foram acontecendo e a gente não ia gritando. Mas agora foi gritante, porque realmente estão tirando as matas ciliares da parte nascente da lagoa, mais próxima à rodoviária, e então houve uma reação muito forte da comunidade, dessas entidades, e nós, do Instituto Histórico e Cultural de Iguatu, professor José Carlos de Matos Peixoto, achamos por bem nos associar, nos engajar nessa luta que é por demais ecológica, que é por demais importante para o nosso querido Iguatu. É evidente que, se tivermos o apoio de outras entidades, da Prefeitura Municipal, por exemplo, que é a maior, deverá ser a maior interessada no assunto de preservação, lograremos êxito. Não tenha dúvida que jamais esmoreceremos. Vamos a essa luta até o final, para salvar a Lagoa da Bastiana e as demais lagoas que por acaso estejam ameaçadas por essa questão de construções, por essa questão imobiliária, por essa questão onde o ser humano só vê o dinheiro. Ok, bom, eu vou rodar rapidamente a vinheta, professora, e a gente volta em definitivo. Diálogo 2 anos, diálogo se constrói com informação e respeito. Volto já. Tem algo. Bom, estamos de volta agora em definitivo para a gente ir até o final do programa falando só desse assunto sem interrupção. Professora Jaqueline, eu queria que a senhora fizesse um breve histórico do que é a Lagoa da Bastiana,
na realidade, e o que a gente... o que nós estamos defendendo, no caso, o que é que há essa defesa. Por que a defesa da Lagoa da Bastiana? Para que as pessoas, primeiro, se inteirem, ou seja, comecem a ter noção do que é esse patrimônio, por que ele precisa ser preservado, né, e qual a importância dele para a gente. Em seguida, a gente entra com as ações que precisam ser feitas e a história do passado. Está tudo pronto aqui, inclusive o estudo que foi feito para a gente mostrar, professora. Muito bem, Luiz. Primeiro, agradecer, né, a você, ao espaço. Mais uma vez estamos aqui, né? Agradecer aí a paciência dos seus ouvintes, que eu acho que eu já estou começando a irritar um pouco os seus ouvintes, estou sempre aqui. Agradecer aí a presença do Teopídio, ex-prefeito municipal de Iguatu, e agora presidente e fundador, criador do Instituto Histórico Cultural Iguatuense, Dr. José Carlos de Matos Peixoto, que criou um museu também, um museu histórico de Iguatu, e isso tudo foi criado antes da pandemia, né? Mas a pandemia impossibilitou a existência física dessas instituições, que a gente está na luta ainda, né, doutor Elpidio, para a gente ganhar o nosso espaço, o espaço físico. Como membro do Instituto, eu sou coordenadora temática e a professora Ana Patrícia é secretária executiva do Instituto. Eu sou historiadora e a professora Ana Patrícia é bióloga, então nós fizemos um documento, os membros do Instituto, né, os conselheiros do Instituto decidiram que iriam ajudar ao grupo que está lutando pela preservação da Lagoa da Bastiana, encabeçado pelo movimento SOS Bastiana, e como instituto que a gente pode fazer, ajudar, além como o apoio institucional, também um material, né, um parecer técnico, que na verdade é o primeiro parecer técnico da história do Instituto, né? Como eu falei, o Instituto ele foi criado anteriormente, ali no final de 2019, aí veio a pandemia, então desarticulou tudo, mas aí a gente fez reuniões online do jeito que deu, mas aí a gente está voltando às articulações e esse momento a gente não poderia se omitir em uma luta tão importante. Então, nós fizemos um parecer técnico, que é o primeiro parecer técnico do Instituto, já é algo histórico, sobre para ajudar, na verdade, com mais arcabouço acadêmico, científico, na luta das pessoas, né, que estão buscando a preservação da Lagoa da Bastiana. Você, Luiz, começou muito bem, né? Você falou que Iguatu significa água boa, né? Eu acho que uma das melhores definições da cidade do Iguatu seria dizer que Iguatu é uma lagoa aterrada. É uma lagoa aterrada. Porque se a gente fizer apenas um breve exercício imaginativo, certo? Um breve exercício imaginativo. Quando você vem de certo lugar de Acopiara, né? Ou de certo, obviamente vindo pela C060, ou ali do Icó, na altura ali do Lixão, ou vindo ali de Jucás, Cariús, ali pelo tanque, mais ou menos, tem uma área um pouco mais alta, que são as 3 entradas do Iguatu, né? Que dá para ver a cidade, né? Dá para ver a cidade. Eu queria que a população iguatuense fizesse um pequeno exercício imaginativo do que seria isso aqui antes da chegada do colonizador João de Matos Vasconcelos, em 1681, quando pediu uma sesmaria, que é uma concessão de terras doada pelo rei, né? Que iria do sítio, do que hoje é o sítio Quixoá, a mais ou menos ali a Pedra do Cocobó. Era um pedaço de chão dele, né? Pedaço de chão, para ironizar. Imagina isso como era antes. Iguatu hoje tem registrado 11 lagoas, mas eu descobri uma lei da Câmara Municipal do Iguatu de 1879,
certo? Onde se proibia tirar essa lei aí mesmo, essa foto que você está mostrando aí, ó. Esse aí é a página do documento do parecer, onde tem tudo documentado e tudo mais. Essa lei, ela diz que fica proibida tirar árvores às margens do rio e das lagoas. Aí ela vai citando as lagoas, né? São em 1879, 17 lagoas. Ou seja, significa que 6 morreram, né? Aí você pode dizer, mas englobava também o que hoje é Quixelô. Só que pela descrição das lagoas, tá, o que englobava o que hoje é Quixelô são aí os riachos, né? O Quinquê, né? Faé, né? Você vê que o Mungo, que fica mais para aquela região. Todas as outras aí que são da nossa cidade são citadas. Aí, tá? Iguatu, Barro Alto, Quixoá, Gadelha, Piripiri, Itãs, Espinhos, Fonseca, Telha, Sebastiana, que é a Bastiana, né? Julião, Baú, Mato, que eu acho que é a Lagoa do Saco, né? Foi escrito de forma aí, acho que errada, né? Santa Rosa, Cipó, Capim e Cardoso, né? E hoje quem mora no Cardoso sabe que essa lagoa não existe mais, né? Essa Lagoa do Cardoso. Então, nós perdemos. O pessoal tá em cima da lagoa. Né? Nós de 1879 para cá, nós perdemos 6 lagoas. Eram 17, agora são 11. E se a Bastiana morrer, serão apenas 10. Levando em consideração que a Telha foi preservada apenas uma pequena parte histórica, para mostrar realmente ali onde Iguatu nasceu, que ela perdeu sua função biológica de lagoa. Então, posso dizer que ali ela é uma preservação histórica e tem que continuar preservado, pelo menos aquele pedaço ali continuar sendo preservado, né? Então, Luiz, eu queria que a sociedade iguatuense fizesse esse exercício. Pense em 17 lagoas. Aí, olha só uma coisa interessante. As pessoas terem a dimensão do que era o tamanho das lagoas de Iguatu. Porque uma coisa é dizer, tudo bem, professora, tinha 17 lagoas. Mas e aí? E o tamanho dessas lagoas? Qual é o tamanho delas? E aí, então, nós temos um documento que nos dá a ideia do tamanho de pelo menos uma dessas lagoas, que é a Lagoa do Iguatu, que é a nossa principal lagoa, a lagoa que deu nome ao nosso município, né? Existe um jornal, eu também tenho, isso faz parte do meu acervo, meu acervo pessoal de documentos de Iguatu. Eu tenho um acervo na minha casa considerável sobre documentos da cidade de Iguatu, que foram angariados, né, através de uma pesquisa na hemeroteca digital da Biblioteca Nacional, está tudo digitalizado, né? Agora tem um trabalho para você pesquisar e coletar e fazer a separação. Eu vinha de um processo de doutorado, então passei muito tempo só pegando documento. Agora que eu estou começando a separar os documentos, catalogar, ler e entender a história de Iguatu de uma forma mais complexa. Nós sabemos, e aí quem não sabe, fique sabendo, né? Pode ser até questão do concurso aí da prefeitura, que na seção de Juazeiro, o conflito entre Padre Cícero e o governador Franco Rabelo, o governador Franco Rabelo decidiu transformar Iguatu no QG, concentrou as tropas aqui. Inclusive, há citações de jornalistas que falam de 800 a 1.200 homens que vieram para cá, soldados, né, da polícia. Então, isso chamou a atenção, porque o Padre Cícero já era uma figura nacional e até internacional, já tinha dado entrevista até para o New York Times, dos jornais da capital do Brasil, que era o Rio de Janeiro. Então, veio um jornalista, José Borba, do jornal O Imparcial, e ele fez uma matéria, uma reportagem muito longa sobre o conflito, explicando o conflito,
para os leitores da cidade do Rio de Janeiro, e ele faz uma descrição da cidade do Iguatu. E nessa descrição da cidade do Iguatu, ele fala da Lagoa do Iguatu, que tinha 18 quilômetros de uma ponta a outra de suas margens. Ou seja, o raio, acho que era o quê? Não, o raio era 9 quilômetros, de uma ponta 18 a outra. 18 era a ponta a outra, ou seja, a circunferência toda. Circunferência toda, 18 quilômetros de uma ponta a outra. E eu tenho esse jornal, está nesse documento, inclusive tem uma foto da Praça da Matriz. Chegava em Quixelô, então, praticamente. Sim, chegava em Quixelô e emendava com a Bastiana. A Bastiana você pode considerar como se fosse uma espécie de sangradouro da Lagoa do Iguatu. Antigamente, né? Hoje ela já tem a sua... Porque a da Bastiana até a Lagoa do Iguatu já foi tão aterrada que perdeu essa função. A Bastiana agora já é, vamos dizer assim, meio que independente lá. Mas era uma nova lagoa. É uma nova lagoa, né? Isso. E aí você olha assim, só pegando nessa linha, você pega a Lagoa do Iguatu, Bastiana e tinha a Lagoa o Lago da Telha. Aí você vai olhar para aquela região ali do Alto do Jucá, você tinha a Lagoa ali do Alto do Jucá. Quem lembra da enchente de 2004, ainda lembra ali no pontilhão ali do Alto do Jucá, que ali quando chovia bem, formava ali próximo ali da pedra, né, do Cocobó, muita água, né? Obviamente ali sofreu muita pressão imobiliária, muito aterramento, mas quem lembra disso ainda tem relatos de pessoas que eu conheço que tomavam banho ali, pescavam ali, né? E aí você emenda com Cardoso, como é citado, né? Barro Alto, enfim. Eu quero que a população de Iguatu entenda que antes do João de Souza de Vasconcelos chegar aqui, para os quixelôs, os cariús, os jucás, né, até mesmo a possibilidade de aqui nós termos nações dos índios Canindé, Potiguara, pareceria isso aqui um lago só. Pareceria isso aqui um espelho d'água só. Porque as lagoas praticamente eram muito mais próximas do que hoje são, obviamente. Então, você tinha uma abundância, isso considerando, Luiz, que existiam apenas 17, porque o documento já é de 1879. Eu não sei nada do que aconteceu. Até agora, eu não encontrei documentos anteriores citando lagoas no Iguatu, que podiam ser muito mais, né, do que eram em 1879. Eu fico imaginando a beleza de um lugar com essa quantidade de lagoas, fauna, flora, tudo, devia ser algo belíssimo, lindo demais. Me dói, mas continue. Muito bem, né? Então, aí, assim, no parecer, como eu disse, no nosso parecer técnico, está tudo documentado, inclusive eu tirei foto, eu coloquei as fotos do documento, para mostrar onde é que... E a referência, onde é que eu tirei o documento, enfim. E olha só que interessante. Né, e se você questionou aí essa questão da beleza, né? Há uma tese de doutorado do Rio Grande do Sul, também eu mostro aí no documento, olha só, do Rio Grande do Sul, já de 2000... Antes de eu falar disso, eu marquei aqui uma situação, e eu, como jornalista que adoro história, eu jamais poderia me permitir, doutor Eupídio voltou, eu jamais poderia me permitir deixar passar isso aí. Deixa eu só ver aqui uma coisa aqui, eu vou adicionar aqui, essa história aqui. Eu vou ler esse trecho. A quantidade de águas em abundância atraiu o colonizador que aqui chegou em 1681, João de Souza de Vasconcelos, que a senhora já o citou, fixou residência no sítio Quixoá, segundo Alcântara Nogueira. Quer dizer, se ele fixou em Quixoá, com certeza era o ponto mais distante dessa quantidade de lagoas, né? A terra seca, no caso. Grande parte da historiografia tradicional do Ceará sempre considerou o estopim da maior guerra de famílias de nosso estado, a Montes versus Feitosa, que varreu o sertão por quase um século, entre os séculos XVIII e XIX.
a disputa pelo controle da Lagoa do Iguatu, isto por volta de 1720. Ou seja, nós já tivemos guerra para defender a posse da lagoa, de tão precioso que era esse equipamento, ou seja, esse recurso, né? E, infelizmente, hoje ninguém briga mais pela lagoa, a não ser nós, que estamos tentando defender. Mas duas famílias brigaram durante muito tempo sobre isso. Montes versus Feitosa, pela supremacia, né, para controle total, no caso, da Lagoa de Iguatu. Essa que a senhora falou, que teria, segundo o colega jornalista, lá do Imparcial, 18 quilômetros num raio total, ou seja, numa área total, né, comprimento de uma ponta a outra da lagoa. Isso em 1914, né? Em 1720 isso deveria ser muito maior. Muito maior. Aí, agora vamos à outra parte, que é exatamente esta aqui. Esta parte aqui que a gente vai falar, que é o estudo do gaúcho, né? Deixa eu ver aqui. A senhora conta essa história. É Daniel Costa Fortier, se não me engano, né? Isso. Ele fez uma dissertação de mestrado, veja bem, em 2008. Então, você já tem mais de 10 anos esse estudo, intitulado Novos Registros Fósseis das Bacias do Iguatu, Ectocretáceo, estado do Ceará, né? O que é que se encontrou aqui, né? Encontrou fósseis de crocodilomorfo, ou seja, de crocodilo pré-histórico, aqui, e pequenas pegadas de dinossauro, aqui, porque Iguatu é uma bacia sedimentar, né? Você tem bacia sedimentar, o pessoal da geografia é que entende mais disso. E se encontrou pequenas pegadas de dinossauro nessa região. Agora, eu só lamento, assim, porque daí, porque que o rapaz não é historiador, né? Ele não disse o local exato, disse que era na bacia do Iguatu. Historiador não tinha nem perigo de não dizer onde é que era o local exato que tem encontrado. Imagine procurar em 18 quilômetros esse quadradinho aqui, né? E aí pequenas pegadas de 5 centímetros de dinossauros, né? É o que ele aqui na bacia do sedimentar, dessa região da bacia sedimentar do Iguatu. Então, ou seja, quando você questiona, Luiz, a questão da exuberância da fauna, da flora, é uma coisa óbvia. Ora, se você tem muita água, se você não precisa ser biólogo, geógrafo, para você saber disso. Se você tem muita água, você vai atrair pequenos animais. Pequenos animais, grandes animais, que vão atrair seres humanos. Então, uma das coisas que sempre... Aí, essa parte aí, pré-histórica, não é comigo, porque isso aí é para paleontólogo, arqueólogo, enfim, não é a minha área. Mas, se você comparar os censos demográficos que foram feitos, né, a partir do Império, comparando Iguatu com outras cidades, como Icó, Crato, Aquiraz, que eram cidades muito mais importantes do que Fortaleza no século XIX, no início do século XIX, né? Iguatu, mesmo ainda como Vila Telha, mesmo ainda como uma vila pertencente a Icó, ela tem uma densidade populacional consideravelmente alta. Iguatu sempre teve uma densidade populacional consideravelmente alta comparada às cidades ao seu redor e às cidades importantes do sertão. Qual a razão disso? A água. Não tem para onde correr. Por quê? Veja, no período colonial, principalmente após a expulsão dos holandeses, o principal, vamos dizer assim, produto produzido no sertão era o charque, né? A carne de sol. A período áureo do Icó são as charqueadas. Iguatu era caminho de estrada de boi, né? Esse sertãozão, sertão de dentro, como Capistrano de Abreu, maior historiador cearense, né? Um dos maiores historiadores do Brasil,
Aliás, só um parêntese, né? Foi Capistrano de Abreu o primeiro historiador brasileiro a dizer que tem que fazer a história do povo e não das elites, né? Tinha que ser um cearense, né? Só esse parêntese aí. O Capistrano de Abreu, então, chamava essa nomenclatura de sertão de dentro. Sertão de fora, sertão de dentro. E Iguatu passava por uma estrada de boi, né? Que vinha ali do Piauí, Amuns, e passava por aqui e seguia até o Recife, onde ia ser escoada a produção para a capital, que era o Rio de Janeiro. Certo? Ora, Iguatu, então, ele começou a atrair população, além desses bandeirantes que aqui chegaram e pediram data de Sesmaria, muito porque as pessoas passavam por aqui com os bois, caminhavam esse sertão todinho até chegar no Recife, viam, né, tinham essa expertise de saber como era os outros lugares, e quando passava por aqui, disseram, não, a gente não encontra tanta água assim em outro lugar, vamos ficar aqui. Né? Essa tese, quem comprova essa tese, da importância, da quantidade, como as lagoas eram vivas, e como ela, de fato, salvava a vida de milhares de pessoas, foi o Gustavo Barroso. Gustavo Barroso foi fundador, primeiro diretor do Museu Histórico Nacional, no Rio de Janeiro, um cearense, e dentro de sua coleção, que essa coleção qualquer pessoa pode pesquisar, na hemeroteca Coleção Gustavo Barroso, do arquivo digitalizado do arquivo do acervo do Instituto Histórico Nacional do Rio de Janeiro, ele recortou um estudo, da qual, isso também está no documento, viu, Luiz? Também tem essa foto aí, da qual, de 1900, se eu não me engano, 1915, da qual ele dizia que na grande seca, de 1877 a 79, tá? Que foi a primeira grande seca registrada pela imprensa, 500 famílias sobreviveram nas margens da Lagoa do Iguatu. Agora, imagine 500 famílias no padrão de hoje, um casal e 2 filhos já dá 2.000 pessoas. Né? Você imagina no padrão de antigamente. Aí ligue um ponto a outro. Qual é o ano da lei que proíbe arrancar as árvores das margens da lagoa? 1789. Ou seja, no período da seca. Entende aí, Luiz? Entendi, sim. Inclusive, aqui tem um dado interessantíssimo. Deixa eu voltar aqui para todos nós aqui, ó. Tem um dado interessantíssimo, que você fala da sedição de Juazeiro, e uma curiosidade, o J deram 800 homens do Exército que desceram aqui, e J da Penha, quando desceu e viu o terreno plano aqui em Iguatu, ele disse, não dá para lutar contra o pessoal, vamos para um lugar mais alto. Eles foram para onde hoje seria Ibiquã. Né? E lá ele morreu no primeiro dia de batalha lá, e o pau foi tão grande que a batalha só durou um dia. No segundo, a debandada do restante que sobrou da tropa foi toda embora, desertou, fugiu, né? E aí virou festa, porque eles largaram arma, largaram tudo, saíram correndo mata dentro, e aí na realidade a tropa comandada pelo padre Cícero ficou melhor armada, né, com melhores mantimentos, o cara era uma fera. Na realidade, o J da Penha, que era o líder de todo mundo, morreu. Se morreu o líder, ninguém ia ficar lutando sozinho. Enfim, aqui você tem uma situação onde Iguatu virou o epicentro de toda essa sedição, né? Tanto é que tem um fato curioso que a senhora coloca, de que por que não há devoção de Padre Cícero aqui? Por quê? Porque a sedição de Juazeiro criou muito problema aqui. Então o pessoal não gostou, criou esse ranço histórico com o Padre Cícero e acabou ficando, né, com o padroeiro, a mãe de todo mundo, que no caso é a Senhora Santana. Mas voltando ao assunto, a questão das 500 famílias que a senhora falou, mostra que Iguatu, inclusive na seca, nas outras secas mais para frente, ele conseguiu realmente segurar muita coisa. Produtor de carne, leite,
e uma série de outras coisas, e tinha água em abundância, tanto é que a estrada de ferro terminava aqui, né? O Crato só levou mais ou menos 3 anos depois. Então, quer dizer, a estrada de ferro de Iguatu, o ponto onde ela estava, pela todo o entorno que existia, alimentou muita gente durante a seca, salvou a vida de muitas pessoas. Hoje, com certeza, não salvaria ninguém, porque a quantidade de água que tem, o que tem hoje, não daria para suportar toda aquela demanda de necessidade que essas pessoas tinham, né? É importante dizer, Luiz, que a água é o nosso maior ativo econômico, que ela foi o maior atrativo populacional, ela é a maior responsável pela nossa agricultura, e se ela é um atrativo populacional, de forma direta, ela é responsável pelo florescimento do comércio, porque comércio não pode existir onde não tem gente, né? Comércio não pode existir onde não existe gente. Então, assim, hoje Iguatu é o que é por causa da quantidade de suas águas, certo? Isso é importante deixar isso muito claro. Ela é o maior ativo econômico, que é o nosso bem mais precioso. No meio de todo esse sertão, Iguatu, como diz o ditado, né? Iguatu se cavar 2 metros ou da água ou da uma pedra do cocobó, né? Não tem esse ditado? Né? Então, assim... então, veja bem, é a nossa maior preciosidade econômica. E o que a gente está aqui falando, que é o seguinte, hoje Iguatu está sofrendo uma enorme pressão imobiliária, né? E essa pressão imobiliária faz com que gera essa pressão para aterrar a lagoa, vai aterrando aos pouquinhos, aí vai aterrando aos pouquinhos, e daqui a pouco ela morre, vamos dizer assim. Aí tem a justificativa de enterrar de vez. Não, já não existe mais vida, morreu, acabou-se. A lagoa não está morta ainda, ela tem uma função. Basta você perceber, nós estamos tendo um inverno bom, e se Deus quiser nós vamos ter um inverno bom, mas o iguatuense sabe que se der uma chuvinha, né, um pouquinho maior, a água começa a voltar nos canos. Isso vem de quê? Ora, isso aqui é tudo água, gente, que a água não tem quando escorrer, assim, não tem um planejamento, um tratamento dessa água aqui no Iguatu. E uma coisa eu quero deixar muito claro, que nós ganhamos economicamente muito mais com a preservação do que com o aterramento. Porque se você aterra para ceder uma pressão imobiliária, só ganha um setor da economia. E você gera concentração de renda. Se você preserva, você cria um espaço de lazer, você cria um espaço... Por exemplo, eu sempre sonhei em se fazer uma trilha de ecoturismo ali na pedra... Agora... A Cruz de Pedra? Na Cruz de Pedra, exatamente. Eu não sei se aquele terreno é particular, se é estadual, eu não sei. Eu só sei que ali, se houvesse um planejamento, se você fazer o pessoal já faz trilha lá. Se você faz uma trilha de ecoturismo, você trabalha aquela área de proteção ambiental que você tem na Lagoa da Bastiana, para que ela seja, de fato, utilizada de forma turística, né? Iguatu ganha muito mais, porque você vai ganhar o comércio, porque vai vir gente, vai ganhar o setor de gastronômico. Aliás, Iguatu é um polo gastronômico no sertão do Nordeste, não só do Ceará, do Nordeste, certo? Ganha o setor de hospedagem, pousada, essas coisas todas, e ganha o pequeno comerciante, ou seja, e ganha a questão cultural, os músicos da cidade. Uma vez eu fiz uma entrevista com Elinho e com o Léo, que são os líderes da Engroove, e eles me falaram uma coisa que é abismada. Mais de 100 pessoas sobrevivem só de música no Iguatu. Eu vou lhe dizer uma outra coisa. Então, eu vou dizer outra coisa. Só para me fechar aqui a linha de raciocínio. Quando a gente pensa em preservar a natureza e saber utilizá-la, a distribuição da riqueza é muito maior do que na morte dela. E você matar a natureza é o suicídio do ser humano. Né? O meu avô dizia que Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza jamais. Então, isso é verdade. Quando a natureza se espreita, não tem para ninguém. Desculpa aqui o termo mais nordestino. Não, você pode fazer a torre que for, com a segurança que for, bastou uma ventania, papocou tudo. Passou um tornado ali, então a gente tem que cuidar. Cuidar da natureza é cuidar da gente.
saber explorar a Bastiana e a Lagoa, o Jaguaribe, enfim, para gerar uma distribuição de renda maior para a cidade, não apenas uma concentração por apenas um setor capitalista. É isso que a gente tem que pensar, né? No melhor para uma cidade melhor para a gente se viver, mais segura, mais limpa e também que mais pessoas possam sobreviver dignamente. Eu queria complementar essa sua fala dizendo o seguinte: o turismo hoje movimenta 56 setores da economia, ou seja, apostar no turismo ecológico seria um ganho muito forte. Eu posso citar um exemplo de um evento que nós fazíamos aqui, que o quanto que ele trazia de dinheiro novo para a cidade, que era o Motofest. Né? O Motofest lotava tudo, vendia tudo, movimentava o comércio e tal. As pessoas perceberam que, em vez de investir apenas no segmento imobiliário, se elas investissem com a vocação voltada para o turismo, né, seja ele qual for, está entendendo? O turismo ecológico, o turismo normal, o educacional, o turismo de evento, enfim, movimentava algo em torno de 56 a 52, 56 setores da economia, inclusive o setor imobiliário, né, que não ofenderia a natureza para poder crescer. Enfim, resultado de tudo isso que nós estamos vivendo é uma cidade que, quando chove, alaga e alaga rápido e alaga muito, tá? Que a tendência é que piore, por mais que façam obras aqui. Iguatu também tem um outro problema, que ela não é saneada, certo? Ou seja, uma pequena parte da cidade é saneada, isso ainda agrava mais a situação, e é sobre isso que eu queria falar, ouvir o doutor Eupídio. O doutor Eupídio já passou, com certeza, como prefeito na cidade, e deve ter essa visão de Iguatu, né, como uma cidade que está em cima de lagoas e que não tem como drenar essas águas dessas lagoas. Como que é isso, doutor Eupídio? É complicado, porque Iguatu, em 1953, quando eu vim da Barra para estudar em Iguatu, a lagoa, aí onde é a Igreja do Prado, começava uma lagoa. Aí onde era o INSS, os fundos da agência, era lagoa. Onde é o CRI, era lagoa. E ia descendo. Onde é o Banco do Brasil, era lagoa. Onde é a Casa Lafayette ali, quando dava cheia, a água ficava batendo na calçada da Casa Lafayette. E descia até ir lá para a passagem do aeroporto, tudo era lagoa. E nós, quando tivemos na prefeitura, fomos buscar recursos para fazer funcionar a primeira extração de tratamento de esgoto de Iguatu. Foi da nossa administração. Nós lutamos muito por isso, mas os que me sucederam depois não deram continuidade, falaram que iam fazer a segunda etapa, e não foi feito. Mas hoje, quer dizer, essa água fosse tratada, esses esgotos fossem tratados, eles podiam, depois de tratados, ser despejados no Rio Jaguaribe. Mas a água que entra é esgoto a céu aberto. E até estrangularam a passagem das águas que ia ali para a Gameleira, com o aumento do aeroporto de Iguatu. E um dia de muita chuva, quando houver muita chuva em Iguatu, vai inundar muitas casas, vão inundar muitas casas, vai inundar muita coisa em Iguatu, porque a passagem da água está muito estreita, um pontilhãozinho pequeno de tubos, e não vai dar vazão a essa água. Mas é preciso, evidentemente, que os futuros gestores pensem nesse saneamento de Iguatu. A lei federal, né, que determina o saneamento, que determina acabar com os lixões, etc., fora vem protelando isso. Mas é preciso que se cuide disso, se quisermos, né, salvar as nossas riquezas naturais, o nosso patrimônio natural, que há em Iguatu, sem dúvida nenhuma, são as lagoas que ainda restam. É uma pena que a gente assista isso
ver os anos passarem, as administrações passarem e não tomarem essas providências. Eu, que sou da área da saúde, né, ainda tive essa preocupação de fazer com que se fizesse a primeira estação de tratamento de esgoto de Iguatu. Mas espero que acorde a população, que acordem os senhores vereadores, que acorde a comunidade como um todo, para podermos salvar esse nosso patrimônio. Iguatu é uma cidade que o seu nome já diz, Água Boa, sem dúvida nenhuma um polo desde o tempo do Império. Iguatu é, de certa forma, um polo, porque era a passagem realmente dos carreteiros, né, que transportavam boi, que transportavam os produtos do boi para o Pernambuco, e Iguatu cresce no comércio, mas não tem crescido, né, realmente à altura do que ele merece na sua cultura, nas instituições. Nós temos hoje aí em Iguatu 20 ou 30 faculdades funcionando, que vieram funcionar de 20 anos para cá, porque essa nossa geração encampou isso, fez uma luta com a Diocese de Iguatu, porque era o pano de fundo para poder termos uma instituição que pudesse abrigar cursos nível superior, e a Diocese entrou. Então, oito guerreiros, dentre eles Dom Mauro, tomaram essa iniciativa, criaram a FUCS, Fundação Universitária Centro-Sul, e a partir dela foram criados os primeiros cursos universitários de Iguatu, né, na área de humanas. O prefeito João El Moreno Cavalcante, a quem eu sucedi, por uma iniciativa nossa, desse grupo, ele encampou a FUCS, criou os cursos, e depois nós fomos atrás do professor Gonzaga Mota, que era governador do estado do Ceará, que encampou esses cursos, e hoje nós temos a USAI, temos também a URCA, e temos mais de 20 cursos universitários funcionando em Iguatu. Então, é preciso que a gente mobilize, né, a juventude, mobilize os professores, mobilize a sociedade como um todo, para podermos salvar esse patrimônio, né, salvar essas lagoas, salvar a própria história do nosso município. Eu queria lembrar que uma cidade com um manancial tão rico com relação à água, né, ainda tem um açude, a gente ainda tem um açude que é alimentado por Acopiara. Se chove em Acopiara, enche o Truçu, né? Então, quer dizer, a água vem para o Truçu. E o Jaguaribe, né? E o Jaguaribe também, que é o maior rio seco do mundo, né? Que quando qualquer chuvinha ele já enche. Aí eu vi recentemente, eu acho que porque a gente tem uma memória, assim, a gente não, muitos, né? Mas eu não quero me incluir nisso, porque eu gosto sempre de estar lembrando. Nós passamos um momento de perrengue, de racionamento de água em Iguatu. É absurdo eu dizer isso. É uma vergonha, como diz Dom Edson. Porque, na realidade, nós não precisaríamos nunca passar por isso. Nós tínhamos 18 quilômetros de lagoas, mais ou menos isso. Com alta profundidade, lagoas bastante fundas, com bastante peixe, com bastante... Eu não ia ter gente passando fome. E temos. Temos gente não só passando fome, como também nós temos pessoas sem água potável, água de péssima qualidade, carregada de ferro, retirada do subsolo, caríssima, porque para tratar a água que tem ferro, se gasta muito dinheiro. O SAI de Iguatu sofre com isso. Como o de Quixelô também, eu sei, acompanhei todo o processo de tratamento.
Hoje você tem que criar piscinas para que esse ferro desça, para ficar mais barata a água. É um absurdo. E nós tínhamos água boa. Nós tínhamos Iguatu. Ou Igatu, dependendo se quer em Guarani ou em Tupi. E a gente cobriu isso com terra. Para ajudar quem? Para ajudar quem, gente? Para aumentar a fome, a sede. Para a gente de Igatu ou Iguatu, a gente tem uma água ruim. Poluída, suja, fedida. Quando a gente começar a feder igual o Rio Capibaribe, ou o Tietê, ou o Pinheiros, talvez, quem saiba, apareça alguém que resolva dar um jeito. O que eu quero abrir a cabeça das pessoas, professor, me permita isso. Não sou nascido aqui, mas tem uma parte da minha família, do Sucupira, que é daqui de Iguatu, e eu não consigo, particularmente, não consigo entender de forma nenhuma como é que uma cidade que tem tudo isso que eu acabei de dizer passe por situações de água preta saindo da torneira, quando ela não precisaria ser assim, água suja rodando no meio da rua porque não tem o saneamento. Isso é fruto exatamente de esqueceram de mim, Iguatu, certo? E depois, pior, racionamento d'água, porque todo um município, toda uma cidade de 100 mil habitantes, depende de um açude. De um açude, quando ela já teve uma lagoa gigante. Então, gente, me desculpe, o que é que, na realidade, essa é a pergunta que não quer calar. O que é que nós podemos fazer, primeiro a professora e seguido o doutor Eupídio, para salvar isso? Para evitar que esse desastre, essa tragédia anunciada, seja ainda pior. Porque existe, falam em compensação. Mas como compensação? Você vai tirar a Lagoa Bastiana, da Bastiana de um lugar e vai levá-la para outro? Essa é a compensação? Porque eu não consigo entender como é que se é essa compensação sem se falar em preservação do manancial de água. Professora, me ajude, porque eu particularmente, como disse, antes da gente começar o nosso bate-papo sobre isso, eu disse, eu ainda não consegui entender como que a gente não só chegou nisso, mas como a cada vez que eu vejo avançar esse processo, a gente continua piorando cada vez mais num lugar onde não era para passar por isso de forma nenhuma. Luiz, você não é iguatuense, mas 90% do povo do Iguatu não é iguatuense no sentido assim, sua origem familiar. Ela vem de outra cidade e de outros estados. Né? Por exemplo, minha família, do lado de pai, né, veio da Paraíba, por exemplo. Né? Então, essa cidade, eu já disse isso no seu programa uma vez, essa é uma cidade de imigrantes, pessoas que foram atraídas para cá por conta da água, e a água que proporcionou o fenômeno que foi o algodão, e vieram pessoas para trabalhar no algodão, e muitas dessas pessoas que chegavam aqui para trabalhar no período do algodão, elas queriam empreender, montavam um comérciozinho e ficavam por aqui, e aí foi desenvolvendo o comércio de Iguatu. Né? E hoje você tem pessoas que vêm para Iguatu para estudar, o doutor Eupídio muito bem falou, que hoje nós somos uma cidade universitária, muito embora não se reconheça ainda como uma cidade universitária, mas nós somos, e aí eu quero, entre parênteses, parabenizar o a FECLI aqui de Iguatu, que criou o primeiro mestrado de nossa cidade, né, que é o ensino em saúde, e vou tentar te responder. Como é que nós chegamos a isso? Né? Nós chegamos a isso num processo, e aí o processo em termos de história econômica, de economia política, enfim, que nós chamamos isso da concentração do capital. Né? Então, por exemplo, uma terra de lagoa é de quem? Você aterra uma lagoa, você vai se apropriando das terras, então você vai concentrando terras para poder
transformar essa terra, seja no caso das lagoas que eram rurais, né, em novos plantios, e nas lagoas que estão na região urbana, cedendo à pressão imobiliária para valorizar aquela terra para poder construir um prédio, enfim, e tudo mais. Então, você tem um processo muito grande no Iguatu, de enorme concentração de renda. E aí causou esse fenômeno de que pessoas que foram, estiveram a par por não serem, lá no passado, pessoas poderosas, vamos dizer assim, elas ficaram, enquanto os poderosos foram nesse processo, as outras pessoas, então, que não eram poderosas, foram sofrendo as externalidades, como dizem os economistas, né, as consequências desse problema, né? E aí, o que acontece? Nós temos ainda de uma mentalidade econômica ainda muito extrativista, né? De uma forma de explorar os recursos naturais de uma maneira muito primitiva, extrativista, né? Essa é a origem, vamos dizer assim. O que a gente precisa fazer é mudar a chave, de se achar de que nós somos uma cidade, Luiz, que eu tenho essa tese vai para o meu livro, que eu estou escrevendo sobre a história do Iguatu, de que Iguatu construiu sua identidade em oposição a Icó. Isso é muito comum em cidades que têm rivalidade, né? Crato, Juazeiro, né? Niterói, Rio de Janeiro, enfim, São Paulo, Santos, enfim. Iguatu, enquanto Icó é a tradição que rejeitou o trem, que preservou os prédios, vamos dizer assim, históricos, né? Iguatu é a modernidade, e parece que Iguatu é uma cidade que, olha só o slogan que está na placa, né? A capital do Centro-Sul, e é uma modernidade, para frente vai ter isso, aquela coisa. Então, tem aquela noção de que a preservação, seja ela histórica, seja ela ambiental, atrasa o progresso. Isso é uma mentalidade extrativista da segunda Revolução Industrial. Hoje é justamente o contrário. A preservação, por exemplo, não sei se vocês sabem, mas ano passado, carne bovina do Brasil foi proibida de ser vendida na Europa por conta dos desmatamentos no Pantanal e na Amazônia, por conta das rígidas leis de proteção ambiental que eles têm na Europa, porque passaram por esse processo extrativista, sofreram consequências. Por exemplo, você tem até na literatura, como o Charles Dickens, contando do enorme fedor enojador que era o Tâmisa, o principal rio de Londres. Charles Dickens narra isso, se eu não me engano, em Oliver Twist, né? Então, eles sofreram essa questão, sofreram na pele as consequências ambientais, e aí estão em outro momento da questão da preservação, uma outra chave. Então, hoje, preservar é até que no sistema capitalista não existe consciência. A consciência do sistema capitalista é o bolso. Então, a gente precisa mostrar que preservando, ou seja, mudar a chave de compreensão do desenvolvimento, sair do extrativismo e mostrando para a população que preservando a gente traz muito mais recursos estaduais, muito mais recursos federais e ajuda a maior distribuição de riqueza para o município, gera muito mais riqueza. Então, o processo que eu te falei dessa concentração de capital é o fator resultante desses aterramentos, e isso devido a uma mentalidade extrativista primitiva ainda da segunda Revolução Industrial, e que a gente precisa mudar a chave. Iguatu precisa, de fato, entrar no século XXI. Iguatu precisa olhar para si e não ficar só se gabando, nós somos a capital do Centro-Sul, então tem que agir à altura. Uma cidade tem que dar exemplo para as outras cidades do Centro-Sul cearense, ou seja, mostrar que está olhando para frente, que está vendo as novas, as questões, as novas inovações, para o pleonasmo, né? As novas inovações em governança, em questão econômica, em questão cultural. Então, nós precisamos disso. Mudar a chave, achar que preservar é coisa que vai atrasar o progresso. Não. Hoje,
preservar nunca foi atrasar o progresso, mas hoje, mais do que nunca, preservar é trazer progresso, porque a nova mentalidade é de preservação ambiental. Aliás, só queria dizer um parênteses, nós estamos na cidade da água, as guerras futuras, elas não vão ser mais por território, elas vão ser por água. O futuro da humanidade vai ser muito parecido com o Mad Max, que assistiu aquele filme nos anos 80, e é até interessante, porque na ONU, um dos conselheiros da ONU disse como é que pode, nós temos as maiores tecnologias do mundo no celular e nós estamos em grandes cidades com racionamento de água, da coisa mais simples e básica da vida do ser humano. Então, mudar a chave, precisa mudar a chave da forma de como se atrai recursos, capital e distribuição de renda para a população. Então, preservar também dá muita riqueza, gera muita riqueza e distribui renda para a população iguatuense. Doutor Eupídio, por favor, sua opinião sobre como que a gente consegue sair dessa. Olha, é evidente que a gente precisa fazer uma mobilização. Nós precisamos conscientizar as lideranças. Nós não podemos ser uma cidade do Porto de Iguatu e ter a mentalidade, né, de fazer política de fundo de quintal, atrapalhar quem está fazendo a administração. É evidente que eu sofri muito com isso, eu lembro, eu botei na cabeça que tinha que construir o Trusul, porque era um projeto lá de 100 anos atrás, o Açude Trusul, que hoje chama-se Roberto Costa. E fui a Brasília 2 vezes. E sempre tinha oposição tentando fazer com que não se viabilizasse o Açude Trusul. Mas consegui o apoio, né, de algumas lideranças de Iguatu, né, de algumas entidades, como a Associação Comercial, a Diocese e outros. Conseguimos o apoio político do governador Adalto Bezerra, do coronel Humberto Bezerra, que era deputado federal, e com a ajuda dele nós construímos o Trusul, que hoje fornece água para abastecer, né, o SAI em Iguatu. Então, hoje é preciso que haja essa mobilização, essa conscientização. É preciso se fazer um trabalho paulatino, mais sério, mais convincente, para que a gente possa salvar esse patrimônio que é do povo de Iguatu. As pessoas muitas vezes não têm consciência, jogam dentro das lagoas tudo, né, que é lixo, tudo que é entulho, restos de construção, etc., e assim vão aterrando as lagoas. Eu tenho certeza que com esse trabalho, com esse apoio que estamos dando a essa entidade que está liderando essa luta para salvar a Bastiana, nós vamos construir, né, um grupo vigilantes, um grupo de pessoas atentas, de pessoas conscientes, para daqui para frente tentar impedir essa ganância, né, da construção civil, essa ganância de quem quer ganhar dinheiro e que não olha para esse rico patrimônio que Iguatu tem. Eu quero agradecer a participação dos dois. Eu acho que é muito importante, durante todo esse ano, a gente retomar e retornar a esse tema. Eu venho já fazendo uma ação com relação ao meio ambiente desde quando a gente começou a defender a Serra do Franco, em Quixelô, principalmente contra o desmatamento, brocas inoportunas e uma série de situações. Muita gente não gostou, mas é como eu disse, eu prometi a Luísa que eu ia fazer o possível para que ela pudesse tirar as mesmas fotos que eu tirei. Talvez até melhores se a gente conseguir preservar. A Luísa tem 1 ano e 7 meses. E é isso que eu quero fazer. Eu queria que ela visse.
E eu queria que ela pudesse acompanhar. E eu acho que isso é o melhor que a gente pode fazer pela nossa família. A gente tem que enxergar o futuro. Tem que ver o futuro como futuro. E eu queria aproveitar, para encerrando o programa, completar a informação que a professora colocou e que o doutor Pídio também colocou, a preocupação dele com relação à água, né? Até 2025, o consumo de água pode subir 50% nos países em desenvolvimento e 18% nos desenvolvidos. Nessa altura, 1,8 milhões de pessoas viverão em regiões com escassez absoluta de água. Isso quer dizer, sem água. Tornou-se um lugar comum. Por isso, falar-se do século XXI como a possível era das guerras da água. E já existem em vários lugares do mundo, por exemplo, uma aqui, rapidinho, 1967, a Guerra dos 6 Dias começou por causa da água. Tá? Vamos para a história. Na Palestina, a instabilidade geopolítica que existe por causa da água na Turquia, no Iraque, na Síria, o pessoal diz que é petróleo, mas não, é água, filho. É água. Você não come petróleo. Você não come petróleo. E você precisa de água para fazer um monte de coisa, inclusive carro. Sem carro você não faz, sem água você não faz carro. Sem água você não faz um monte de produto. Sem água você não consegue usinar. Nada você não consegue. Você precisa de água para tudo. E tem mais. O Rio Nilo, a disputa Etiópia, Egito, Sudão, pela bacia do Okavango, e vai a confusão no meio do mundo. O Rio Nilo no meio da bagunça toda. Ou seja, a guerra é por água, com certeza absoluta. Pois não, professora? E se me permita dizer, os Estados Unidos, durante a década de 50, fazendo testes nucleares ali, no deserto de Nevada, aquela região ali, contaminou os lençóis freáticos daquela região, por isso que muita gente também, câncer, né, dá muito, né, porque por conta desses testes nucleares, então, que foram feitos, e eles também, apesar dos grandes lagos, também, por conta da população, e os grandes lagos são divididos com o Canadá, eles também têm pressão por água. A maior potência do mundo tem pressão por água. Precisam de água. Deixar claro. E eles estão de olho na Amazônia, não é só porque eles querem tudo verde, não é só por isso, não. É água. Gente, é isso aí. Muito obrigado, professora. Muito obrigado, doutor Eupídio. Quero agradecer a todos vocês. Estamos com 1h07 de programa, como passa rápido. Bate-papo bom é assim mesmo, mas eu prometo, nós vamos voltar. Eu prometo que esse ano de 2022 eu vou bater muito nessa tecla de defesa ambiental, de ambientalismo, de preservação, de conscientização. Eu acho que uma hora vai entrar na cabeça de alguém, de jovens, certo? Que eles precisam entender que nós não estamos lutando pelos nossos interesses pessoais, pelo nosso mundo de hoje. A gente está lutando, quando a gente preserva, para o mundo de amanhã, é o mundo deles, é o mundo que eles vão usufruir. Se nós não te fizermos isso agora, quando chegar a idade que nós estamos hoje, eles não vão ter absolutamente nada para fazer, a não ser administrar problemas e, quem sabe, até o caos, ou estar envolvidos diretamente numa nova sedição, dessa vez por água. Não é isso? Um abraço, professora, um abraço, doutor Eupídio. Rapidamente, as considerações finais, eu vou começar pelo doutor Eupídio e fecho com a professora Jaqueline. Pois não, doutor? Obrigado, professor Luiz Sucupira Cavalcante. Obrigado, professora Jaqueline. Quero também mandar aqui o meu abraço para a professora Ana Patrícia, do Instituto, que é a pessoa que me substituiu no Instituto, e dizer que vamos cair de cabeça nessa luta. Vamos entrar fundo para salvar as lagoas e para melhorar no que possível o nosso querido Iguatu, resgatar a sua história através do Instituto, dos colaboradores como o professor Zé Hilton Montenegro, o professor Mardos Cavalcante e tantos outros. E também resgatar a memória através do nosso museu, que estamos pensando em instalar num futuro bem breve. Infelizmente, a pandemia atrapalhou os nossos planos, mas a nossa luta continua. Um beijo para vocês todos, um grande abraço e fiquem com Deus.
Professora? Só agradecer, Luiz, mais uma vez seu espaço aqui. Sempre digo, é o melhor programa da Rádio Brasileira, né? O Diálogo. Agradecer me sinto muito honrada de estar nesse programa com o presidente, né, do Instituto, Dr. Elpidio, e dizer aos militantes do SOS Bastiana que o Instituto Histórico Cultural Iguatuense está apoiando a luta de vocês, né? E o que a gente pode fazer, como além dessa luta de apoio moral, a gente fez um parecer técnico para ajudar na luta, com fundamentação científica, teórica, para ajudar a luta. Lembrando que não existe verdadeiro desenvolvimento com a morte da natureza. Isso é suicídio. Matar a natureza é suicídio, né? Aterrar as nossas lagoas significa que alguns vão ganhar e todos os outros vão perder, porque a água vai voltar para sua casa. Preservar as lagoas significa que todos vão ganhar, ninguém perde, né? E não esqueçam da frase do meu avô, né? Prezado seu Citonho, né? Que está lá já com Jesus Cristo já. Ele dizia assim, né? Deus perdoa sempre, o homem de vez em quando, a natureza jamais. É isso aí, diálogo se constrói com informação e respeito. Eu quero lembrar vocês que depois eu quero trazer o pessoal do SOS Bastiana, viu, professora, para a gente fazer um diálogo com eles, tá? É importante que eles estejam presentes. Por favor, preserve, não custa nada, não custa absolutamente nada. Você que pegou o diálogo da metade até o fim, ou parte dele, nós teremos o podcast já disponível a partir de segunda-feira, para que você possa baixar, ouvir, quando, onde, como quiser, com ou sem internet, porque é isso aí, diálogo é conhecimento. Vamos repetindo, diálogo se constrói com informação e respeito. Até semana que vem. Você ouviu Diálogo com Luiz Sucupira.